todos os detalhes em relação a Rony, atacante do Atlético Mineiro. Ele não está contratado pelo Corinthians, mas existe alguma chance? O que aconteceu? Houve algo? Eu vou te contar a história de Rony na temperatura certa. E uma exclusiva para vocês também. Alisson ainda não está contratado pelo Corinthians. Aliás, a forma de pagamento não foi resolvida. A outra questão também que é um problema que eu vou te falar agora, meu amigo, sábado quente do Coringão. Vou te explicar tudo na temperatura certa. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Rony, apurei com as fontes, a temperatura certa é a seguinte. É um jogador que foi oferecido ao Corinthians no início da janela e é um jogador que estava sendo monitorado, né, pelo Marcelo Paes, pelo Osmar Stabile, pelo técnico Dorival Júnior. É um jogador que estava sendo monitorado. Por quê? Foi oferecido e passou a ser monitorado. De que forma? Bom, interessante. Ó, mas tem o Júnior Santos ali, ó, vamos tentar o Michael ali, vamos ver, vamos fazer uma consulta também em relação ao Cebolinha, ó, tem um Caio César, enfim, vamos ver, vamos deixando aqui como opções, tá? Vamos deixando aqui o Rony como uma opção, não foi descartado, é uma opção, tá? E aí ficou nisso, né? O Corinthians, o Corinthians entende que o Rony é um jogador caro, né? Duas coisas pesam, né, em relação ao Rony. Não é só a questão, né, do Atlético Mineiro querer uma grana pelo Rony, é a questão do salário do Rony. O Rony ganha mais de 1 milhão, né? Segundo eu apurei dentro do Corinthians, 1.200.000 reais por mês. O Corinthians não vai pagar, porque se o Corinthians tivesse comprado o Rony, como estavam falando, por 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, cara, a diretoria não sou eu que estaria despregando a informação, né? Estaria desinformando o que eu informei. Na verdade, a diretoria estaria despregando tudo que pregou até agora, de contenção de despesas, de economia, de não fazer loucuras. Cara, foi isso, confiando nas minhas fontes, nas pessoas que eu converso dentro do Corinthians, me fez não tuitar, me fez não entrar na onda que o jogador estava sendo comprado por 4, 5 milhões de dólares. Porque o Osmar Stabile estaria despregando tudo que ele pregou se ele contratasse o Rony por esse valor. Agora, o Rony vindo com um empréstimo gratuito, ajudando o Corinthians a pagar salários, pô, aí é outra história, não vamos nem entrar nessa questão, é outra história. Mas nós estamos falando aqui, eu estou até fazendo um blend diferente, né? Informação e também opiniões com muita informação por trás, então não faz sentido. Então, o Corinthians não ia comprar nunca o Rony por 4, 5 milhões de dólares. Ah, Samir, mas tem outra questão. Aí é um outro ponto que nós vamos entrar. Mas estão falando por aí que o Fausto Vera pode ser abatido. Não é bem assim. Não é bem assim. O Atlético Mineiro deve ao Corinthians? Deve. O Corinthians vendeu parte, o Corinthians vendeu parte do Fausto Vera para o Atlético Mineiro. Isso eu apurei tudo dentro do Corinthians, tá? Não é opinião minha, não. Isso que eu vou trazer agora é informação. O Corinthians vendeu por 22 milhões de reais. E tem uma coisa, o Atlético Mineiro pagou já uma parte disso, e tá na CNRD o que deve. É uma coisa meio complicada, não é fácil. O Atlético Mineiro não pode chegar e, ó, tá lá na CRD já, agora eu vou dar isso aqui pro Corinthians. Não faz sentido. E tem outra coisa também. O Corinthians deve ao Argentino Júnior, tem coisa para pagar lá para o Argentino Júnior. Como é que faz? Paga aqui, não paga lá? Então a questão Fausto Vera é uma questão que seria difícil de amarrar também. Não impossível, mas não é uma coisa muito, muito fácil de acontecer, tá? Você precisa saber quanto que deve ainda, quanto que precisa repassar para o Argentino Júnior. Tem muita coisa envolvida nessa questão. Então, resumindo, o Rony hoje é um jogador monitorado no Corinthians, tá? Se tiver uma chance de contratar sem pagar nada, sem grana, né, sem pagar pelos direitos econômicos, aí, meu amigo, né, o Corinthians pode abrir uma negociação, enfim, e avançar em algo em relação ao Rony. Mas da maneira que estão falando, não sai negócio, tá? 4, 5 milhões de dólares pelo Rony, o Corinthians pagando, o Corinthians ficando com um salário de um jogador aí de 1.200.000, que eu apurei para vocês, enfim. Essa é a informação na temperatura certa em relação a Rony, né? Porque saiu todo mundo cravando, o Rony está contratado, É isso. Agora vamos para que talvez seja mais polêmica ainda do que Rony.
Quem cravou o Alisson, e por isso que eu tenho feito jornalismo, de me preocupar em informar vocês o dia a dia, porque negociação, as coisas, meu amigo, é uma loucura, né? As pessoas não entendem muito o que é uma negociação em relação a futebol. O Alisson, não estou dizendo que ele não vem, tá? Mas o Alisson ainda não está contratado. E inclusive, tem chance do negócio melar. Olha só, o Corinthians não acertou ainda a forma de pagamento com o São Paulo. O Corinthians não tem 1,5 milhão para dar para o São Paulo. O São Paulo quer receber a maior parte à vista desse 1,5 milhão. O Corinthians não tem. Ou o Corinthians paga em 2027, ou o São Paulo parcela de uma forma bem legal. Quase nada agora, um pouquinho no final do ano e a grande parte lá em 2027. Senão o Corinthians não vai conseguir contratar o Alisson, tá? Não vai conseguir. E outra, tem mais 1,5 milhão. Ficou caro o jogador. Ficou caro. O Corinthians começa a entender que ficou caro. 1,5 milhão, mais 1,5 milhão. E se o jogador, você vai valorizar o jogador para o São Paulo, e se o jogador for bem no Corinthians, o Corinthians tem que pagar 2,5 milhões de euros, 15 milhões e 500 mil reais pelo Alisson. Aí a situação fica complicada, velho, entendeu? Então o Corinthians entende que não tem dinheiro. Ou o São Paulo facilita, ou o Alisson não vem, tá? Essa é a verdade. É isso que eu tenho que informar. Essa ansiedade por cravar, tá contratado, não tá contratado, meu amigo, isso não vai trazer mais prestígio ou menos prestígio a ninguém, entendeu? Nós temos que informar o torcedor na temperatura certa, como eu sempre trouxe aqui no canal para vocês. A gente tem que informar o dia a dia. Que nem ontem, a proposta é essa, tá, né? Enfim, essa é a situação do Alisson e tal, né? Tá praticamente aí a coisa avançada, aquela coisa toda, mas, gente, não tá assinado. E tem outra coisa importante que você não sabe. O jogador não passou por exames médicos. E eu conversei com uma fonte no Corinthians que há uma preocupação em relação aos exames do Alisson. Não aos exames, né? Desculpa. Há uma preocupação em relação à saúde clínica, né, do Alisson. Por quê? É um jogador que já teve vários problemas. Tem placa não sei aonde na perna, se recuperou, está com um problema no pubis. E é um atleta que sofre até de um outro problema que eu não quero falar aqui para vocês, entendeu? Enfim, a gente precisa, né, confirmar se é uma coisinha mais... falo que é depressão, né? Eu vou falar porque eu acho que é uma coisa tão delicada, né? Falar isso. É um atleta que já teve esse tipo de problema, né? Espero que, com a graça de Deus, tenha sido tudo resolvido. Então, gente, uma situação do Alisson, que o Corinthians avalia o pacote todo. Não tem a grana, imagina, não tem a grana, não tem 1,5 milhão para dar pelo Alisson, como é que vai dar os 5 milhões de dólares pelo Rony, 4 milhões de dólares pelo Rony? Então, olha só, duas situações aí que estavam, né, já colocando como reforços do Corinthians, que ainda não são, tá? Não, fiel, essas foram as notícias aí com o Samir Carvalho, né? Trouxe aí em primeira mão. Vamos considerar que isso foi uma boa notícia pro Timão, né, cara? Esses dois jogadores aí, pra mim, é muito inviável. E o que vocês acham aí desses dois jogadores? Ajuda a gente aí também, deixe seu like, se inscreva no canal aí se você gostou do vídeo. E é isso, valeu, tropa.